E finalmente chegamos ao sétimo princípio, a sétima lei hermética, que é o princípio do gênero. Para quem ainda não assistiu os vídeos anteriores, eu estou fazendo uma série de vídeos sobre os princípios herméticos, as leis herméticas que estão contidas aqui nesse livro, o Kybalion. E aqui no livro fala o seguinte sobre esse princípio: o gênero está em tudo. Tudo tem os seus princípios masculino e feminino. O gênero se manifesta em todos os planos. Então aqui ele vem trazer o entendimento para a gente que tudo contém esses dois princípios, o masculino e feminino. E quando a gente fala sobre princípio de gênero, a gente não está falando aqui sobre sexo. O sexo é uma das manifestações desse princípio, mas, como ele disse, os princípios feminino e masculino estão contidos em tudo. Então, tudo que você está vendo e tudo que você não está vendo, e você vai entender sobre isso também, contém os dois princípios. Um não existe sem o outro, os dois são extremamente importantes. E a gente consegue observar esses princípios na nossa vida, no cotidiano, em nós, na natureza, no universo. O masculino, ele representa muito mais o racional, o duro, o linear, o para fora, o direcionamento, a mente consciente. Já o princípio feminino, ele representa mais as ondas, o fluido, a flexibilidade, o sentir, o nosso subconsciente, as sensações, o intuitivo. Um não é mais importante do que o outro. Nós precisamos dessas duas forças, dessas duas energias dentro de nós em equilíbrio para que a gente consiga viver a nossa vida, para que a gente consiga tomar melhores decisões. E como a gente traz e entende esse princípio na nossa mente? A gente já entendeu que nós criamos a nossa realidade. Então, o interno manifesta o externo. Tudo é criado a partir do invisível. E como que isso funciona? Como que a gente entende o princípio feminino e masculino na nossa mente, dentro de nós? Nós podemos dividir a nossa mente basicamente em dois, que é a mente consciente e a mente inconsciente ou subconsciente. A mente consciente, ela é representada por cerca de 5% da nossa mente, enquanto a mente subconsciente é representada por cerca de 95% da nossa mente. Imagina um iceberg, onde a parte que está no mar, abaixo do mar, é a nossa mente subconsciente. Já a parte que está na superfície é essa mente consciente, mais racional, mais analítica. E esse conteúdo aqui da mente subconsciente é onde estão as nossas memórias, as nossas crenças, tudo aquilo que a gente aprendeu, nós registramos nessa mente do subconsciente. Então, tudo aquilo que você aprendeu, inclusive aquilo que você faz de maneira automática, por exemplo, andar, escovar os dentes, dirigir, tudo que você aprende e faz de maneira automática já está na parte do subconsciente. Só que existem algumas coisas que estão automáticas que você nem percebe e que estão interferindo diretamente na sua vida hoje. Por exemplo, a sua forma de pensar, os seus padrões de pensamento, de sentimento, de comportamento que não favorecem você, que não te ajudam a criar sua realidade da maneira como você gostaria, que não estão coerentes com a realidade que você deseja. Então, toda vez que a gente fala sobre um processo de mudança de realidade, a gente vai precisar olhar para o conteúdo interno. E esse conteúdo interno está nessa parte da nossa mente que é o subconsciente e não estamos conscientes na maior parte do tempo. Nós temos mais de 60 mil pensamentos por dia. É claro que você não está consciente de tudo isso. Imagina você estar consciente de 60 mil pensamentos por dia. Essa mente subconsciente, ela vai gerenciar essa parte mais automática. Imagina você ter que pensar toda vez que você tivesse que andar, que você tivesse que caminhar, que você tivesse que escovar os dentes, você pensar, ai, como é que escova os dentes mesmo? Então, essa mente, ela é muito maravilhosa. Ela organiza, digamos assim, os processos automáticos, aquilo que você aprendeu, absorveu e que você não precisa mais ficar pensando muito sobre. E essa mente está diretamente conectada com o nosso corpo e com os nossos sentimentos.
Então, os comportamentos automáticos e a forma de se sentir que está automática. É ali onde está registrada toda a sua autoimagem, a sua personalidade, a sua forma de ser, o seu estado de ser. E quando a gente está falando sobre princípio feminino e princípio masculino, o princípio masculino seria essa parte mais consciente e o princípio feminino seria o subconsciente. Então, quando você quer criar sua realidade, não basta apenas de maneira consciente você escolher uma realidade, você desejar uma realidade conscientemente. Ah, eu quero um carro. Você apenas querer um carro de maneira consciente não é o suficiente para que você manifeste esse carro. Você precisa consentir, você precisa plantar essa sementinha dentro do subconsciente para que você materialize. O subconsciente é esse terreno fértil, é esse princípio feminino onde tudo é gerado para que possa então se manifestar, se materializar. Então imagina um homem e uma mulher. Para que um bebê nasça, precisa do homem e da mulher. A mulher é quem vai gestar esse bebê para que esse bebê possa nascer. Então a função do homem é apenas colocar ali a semente ou o espermatozoide para que a mulher possa gerar, gestar essa criança. E assim funciona na nossa mente. A nossa mente consciente, o princípio masculino da nossa própria mente, tem ali o desejo, uma vontade. A partir disso, você vai colocar essa vontade, essa semente no seu subconsciente, e então o subconsciente ele vai trabalhar para que você realize, para que você materialize, para que você manifeste aquilo que você deseja. Quando você faz um exercício, uma prática de visualização, de imaginação, é exatamente esse processo que você está fazendo. Através da sua vontade, você vai lá conscientemente, fecha os olhos, começa a imaginar, começa a sentir. Quando você faz isso, você está colocando a sementinha no seu subconsciente. Você está utilizando o princípio masculino e o seu princípio feminino para que você possa materializar. O que acontece, né? Por que eu visualizo muitas vezes e isso não se realiza na minha vida? Porque, como eu falei, o subconsciente ele é representado por cerca de 95% da nossa mente. E ali estão todas as nossas memórias, crenças, todos os nossos registros daquilo que a gente viveu, aquilo que a gente acredita. Então, se você deseja algo conscientemente, e aí você faz o processo de visualizar, de sentir, se dentro desse seu subconsciente existem crenças que não estão congruentes com aquilo que você deseja, por exemplo, eu desejo um carro X específico lá. Só que lá no seu subconsciente existem crenças de não merecimento, ou de que é muito difícil ter um carro, de que se você tiver um carro as pessoas vão falar mal de você, as pessoas vão te invejar, de que é perigoso, de que você pode ser roubado, de que dá muito trabalho, que tem muito gasto. Então existem várias crenças nesse subconsciente que faz com que essa sementinha que você coloque, ela não gere, ela não faça o processo de gestação. Então é muito importante, por isso que eu falo muito, né, que a gente precisa olhar o que está dentro de nós, para que a gente observe se isso realmente está coerente com aquilo que a gente quer realizar na nossa vida, com aquilo que a gente quer criar na nossa vida. Porque se não estiver coerente, não vamos realizar, não vamos cocriar. E um outro ponto também, que é muito importante, é você começar a fortalecer a sua mente consciente. Como assim? Essa mente consciente, o subconsciente, que é o princípio feminino, é como se fosse um terreno fértil. Então ela vai receber ali as sementinhas e vai gerar algo. Quem é que planta a sementinha? A mente consciente, através de comandos, sugestões, das próprias crenças que você vai internalizando. E isso pode ser feito por você ou pelas outras pessoas, que é exatamente assim que é feito na nossa infância. Na nossa infância, a gente está com a mente muito aberta e estamos como se fôssemos esponjinhas apenas absorvendo aquilo que falam para nós, o ambiente, aquilo que a gente experiencia, aquilo que a gente sente no nosso dia a dia.
Então, tudo isso vai sendo registrado no subconsciente. Só que ainda na fase adulta, muitas vezes, pode ser que você não esteja com a sua mente consciente fortalecida. E aí você acaba aceitando sugestões, comandos, ideias, sonhos, desejos de outras pessoas, da sociedade, do que falam na TV, dos medos que vão colocando para você, as pessoas ao seu redor criticando você, não te encorajando, muito pelo contrário, te desencorajando. Eu tenho uma cliente que chegou para mim querendo fazer uma transição de carreira. Advogada, não porque ela queria, mas porque esse era o sonho dos pais. E isso acontece muito na vida da maior parte das pessoas, que é guiar a própria vida através dos sonhos, das vontades, das expectativas das outras pessoas. E isso acontece muito quando essa parte mais consciente não está fortalecida e não está fortalecida juntamente com a sua própria essência, com o seu processo de autoconhecimento, de se conectar com seus reais sonhos, desejos, vontades. Então, muitas vezes você passa a vida se guiando pelos sonhos de outras pessoas, pelas vontades de outras pessoas e não se conectando com aquilo que realmente é genuíno dentro de você, aquilo que você realmente quer viver, quer experienciar na sua vida. E aí você vai permitindo com que essas sementinhas sejam plantadas no seu terreno fértil e você passa a criar a sua vida não de acordo com aquilo que você realmente deseja, mas sim de acordo com aquilo que as pessoas esperam de você. Então comece a observar, inclusive, se você não está sendo muito influenciado pelas pessoas, se você não está escutando muito mais o que o outro pensa em relação às suas decisões, às suas escolhas, ou se você está mais conectado com aquilo que você realmente quer. Isso acontece muito com pessoas que têm necessidade de validação, têm dificuldade em receber crítica, têm um excesso de insegurança, de medo na hora de tomar decisões, na hora de fazer algum tipo de mudança na própria vida. Pessoas que estão deixando sonhos para lá, os anos estão passando e aquele sonho tá ali, ó, na gaveta, sabe? Pessoas que são muito dependentes emocionais, e aqui eu não falo apenas de relacionamento amoroso, mas dependente emocional da mãe, do pai, da amiga, do vizinho, da sociedade, de várias pessoas. Ela não toma decisão por si mesma, ela toma decisões baseadas nas expectativas das outras pessoas. Observe isso dentro de você, porque isso é fundamental, extremamente importante, caso você realmente queira mudar a sua vida de alguma forma. Um outro ponto também que eu sempre trago para vocês é a autoobservação. É você elevar o seu nível de consciência, entender o que está se passando dentro de você, começar a observar os seus pensamentos, os seus sentimentos, porque eles são os indicadores do que você está criando na sua vida, o que você está manifestando, materializando na sua vida. Nós já entendemos que a realidade externa é apenas um reflexo do que está dentro de nós. Então a gente precisa elevar o nosso nível de consciência para o que está dentro de nós, para que a gente possa identificar o que está sendo manifestado, né? O que está sendo criado na nossa vida e para que a gente consiga fazer os ajustes. Ajustes de quê? Ajustes de crenças, ajustes de pensamentos. As crenças, eles são a base que vai produzir os pensamentos. Esses pensamentos, eles vão gerar os sentimentos, esses sentimentos vão gerar os seus comportamentos e com isso vai, claro, produzir os seus resultados. A origem das crenças tem a ver com as suas experiências de vida, tudo aquilo que você aprendeu. Isso vai criando ali um arsenal de crenças que são as lentes pelo qual você enxerga a vida, você enxerga a si mesma. Então a gente precisa fazer esse trabalho de se olhar, de se enxergar, de se conhecer, para que você possa mudar aquilo que precisa ser mudado. Entenda que essa mudança que você deseja precisa de uma coerência interna. Você vai precisar mudar o seu estado de ser para que você consiga perceber as mudanças na sua vida. Então, basicamente, a proposta da lei do gênero é você aprender a engravidar o seu subconsciente. A verdade é essa, a você plantar sementinhas novas, sementes que estão realmente coerentes com a vida que você quer viver, já que é justamente o subconsciente que é o responsável por fazer a manifestação da sua vida acontecer. Isso no nível de pensamentos, sentimentos, comportamentos e, claro, os resultados que você tem na sua vida também. Além disso, nós temos um campo eletromagnético. Os nossos pensamentos conscientes, eles emitem uma onda, um sinal elétrico e os nossos sentimentos que está nessa parte mais do subconsciente do nosso corpo, aquilo que a gente sente,
emite uma onda magnética. Então, não somente o pensamento ele é importante no processo de cocriar a sua realidade, mas o sentimento. Então, é a junção dos dois, o conteúdo total da sua mente, que vai realmente produzir os resultados ou que vai atrair o resultado que você deseja na sua vida. E a gente percebe isso muito claramente. Às vezes a gente pensa assim: ah, pensamento, mais sentimento, mais comportamento, isso vai gerar o meu resultado. Mas não é só isso. A gente percebe que a gente atrai situações, a gente atrai pessoas, as sincronicidades, elas acontecem na nossa vida. E isso é muito claro quando a gente tem essa coerência interna, quando a gente emite o mesmo sinal de maneira mais límpida, mais clara. E aí você vai percebendo as portas se abrindo, as oportunidades aparecendo. E você percebendo que manifestar algo na sua vida ou criar a sua realidade de maneira intencional, ela pode ser mais leve. Ela não precisa de dificuldade, não precisa de sofrimento, de peso. É claro que precisa de decisão. É claro que precisa que você solte muitas coisas, solte o passado, feche ciclos, faça as mudanças necessárias. Mas toda aquela crença de que precisa ser pesado, é realmente só uma crença. Quando você alinha a mente consciente com o seu subconsciente, quando você entra em coerência com a realidade que você deseja, as coisas elas fluem melhor. E essas mudanças, elas são visíveis dia após dia. Inclusive, eu gravei uma meditação sobre transmutação mental, que já está aqui no canal, vou deixar linkado aqui no card para vocês escutarem essa meditação, que é justamente para que você entre em alinhamento, em coerência interna. Então, se você ainda não fez essa meditação, sugiro que você, após assistir esse vídeo, já vá fazer a meditação para que você entre em um novo estado de ser. Depois assista os outros vídeos falando sobre as outras leis para que você compreenda melhor tudo isso e como que você coloca em prática na sua vida. E aí, conseguiu compreender melhor sobre a lei do gênero, sobre o princípio do gênero? Bora colocar em prática? Se você precisar da minha ajuda para isso, saiba que eu trabalho justamente com esse processo de transmutação mental, de reprogramação mental e emocional. Então, se você quiser a minha ajuda de maneira individual, eu vou deixar aqui na descrição um link para você agendar uma sessão comigo e será uma alegria te acompanhar na sua jornada. Então, se você gostou desse vídeo, já deixa o seu joinha, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!